Ai, ai, ai. Onde será que eu coloquei meu diário de bordo? Eu preciso fazer a parte de resultados da minha pesquisa e eu não sei onde eu coloquei. Será que a minha avó sabe? Ai, ai, ai. Uau, um amendoim. Será que ainda tá bom? Parece que sim. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá crocante. Vó! Ô, vó! O que é, minha filha? O que é? Você viu meu diário de bordo? Eu não acho! Eu já procurei em tudo! Caroline, minha filha, já falei pra você organizar direito suas coisas. Esse seu escritório fica essa bagunça, depois você não acha nada e fica me culpando. Quantas vezes vou te falar pra você arrumar esse escritório? Vó, agora não é hora de ficar brigando comigo. Eu tô desesperada. No meu diário de bordo tem todos os resultados da minha pesquisa com as macieiras. Ai, Carol, por que você não salva os dados da sua pesquisa no Drive? Eu já perdi todos os dados da minha pesquisa uma vez. Depois disso, eu nunca mais deixei de salvar tudo na nuvem. Puxa, Dani, é verdade. Eu devia ter feito isso. Quer um amendoim de ontem? Gaia, você sabe onde tá o meu diário de bordo? Conta pra mim, você viu ele? Por favor, diz que sim. Você quer um amendoim de ontem? Tá gostoso ainda. Como será que essa história vai acabar? Será que a Carol vai encontrar seu diário de bordo e finalizar sua pesquisa? Agora, um pequeno break na nossa história do diário de bordo para explicar um pouquinho sobre mais uma etapa do método científico, que é a etapa dos resultados. Pessoal, a gente já está chegando no final das nossas etapas do método, sendo essa a penúltima. Os resultados são uma etapa essencial do método de pesquisa, como vocês podem imaginar. São a partir deles que a gente vai explicar aquilo que a gente obteve no nosso método. E existem dois aspectos extremamente importantes para o nosso resultado, que é o aspecto de observar e o aspecto de analisar. Observar nada mais é do que você verificar o que aconteceu durante a execução do seu método. Isso pode ser por meio de anotações, ele pode ser feito por meio de medidas de experimentos ou de uma situação que você está analisando. É muito importante que a gente registre tudo que a gente observa enquanto a gente está desenvolvendo o nosso método. E para isso é muito legal que a gente faça uso do que a gente chama de diário de bordo. O diário de bordo pode ser um caderno normal físico ou ele também pode ser hoje em dia computadores ou tablets. Mas seria o lugar que a gente vai registrar tudo que a gente está observando. Também é muito legal da gente, às vezes, tirar fotos dos nossos experimentos, das nossas atividades que a gente faz durante o nosso método. E por que é legal? Porque a gente consegue também observar depois o que aconteceu quando a gente estava aplicando aqueles métodos e como foi o resultado que a gente obteve, mas a gente também pode utilizar para o nosso possível relatório. Mas, pessoal, é muito importante lembrar que toda vez que a gente for fotografar uma pessoa, a gente precisa pedir o consentimento dessa pessoa. Então a gente precisa entregar um documento pedindo que ela consenta que a gente utilize a imagem dela. Então, uma vez que a gente observou os nossos resultados, é a hora de analisá-los. E analisar nada mais é do que a gente ver os resultados que a gente obteve e a gente explicá-los. É neste momento da pesquisa que a gente vai falar se aquela hipótese que a gente fez lá no começo da pesquisa, ela foi provada ou se ela foi refutada. É onde a gente vai explicar o que a gente obteve com a nossa pesquisa. É muito importante falar que quando a gente vai analisar resultados, eles vão diferenciar se for um método qualitativo ou um método quantitativo. Em métodos quantitativos, normalmente a gente usa análise de dados, estatística, entre outros, enquanto em métodos qualitativos, por exemplo, a gente vai utilizar uma análise de discurso, uma análise de questionários, entre outros.
E aí, vocês acham que deu para entender um pouquinho melhor do que são os resultados na nossa metodologia científica? Eu espero que sim, mas não vamos perder mais tempo e vamos voltar para o nosso mistério do diário de bordo? Bem-vindos ao mistério do diário de bordo e sua importância para os resultados. Essa história começou sem uma introdução própria, então vamos lá e senta que lá vem história. Era uma vez, em um mundo não tão distante, ou até bem próximo, na cidade de Rio Claro, no Brasil, duas grandes professoras, mulheres e cientistas. A Dani, uma bióloga que adora observar o mundo ao seu redor e fazer perguntas por aí. Aquela que acha que todas as opiniões são importantes e por isso adora uma boa pesquisa qualitativa. E a Carol, a pedagoga que adora uma boa plantação e é tão curiosa que só de comer uma maçã já começa novos bons experimentos quantitativos em sua casa. E o que ligam as duas são suas pesquisas e sua ligação com seus diários de bordo para a análise dos seus resultados. Oi meninas! Deixa eu contar uma coisa pra vocês então. Vocês sabem que eu adoro verificar as opiniões das pessoas, né? E vocês também já perceberam que eu tô por dentro de tudo que tem acontecido aí sobre a Covid-19. Então, a partir dessa situação, eu pensei numa pesquisa. Eu fiquei pensando e eu queria entender como que a Covid-19 e a quarentena em que ela nos colocou tem afetado o aprendizado dos jovens. Como têm sido os estudos deles a partir desse momento? Para fazer essa pesquisa, eu criei um questionário, uma pesquisa semi-estruturada, que foi o que eu usei de base para entrevistar algumas pessoas. E então eu entrevistei alguns jovens aqui de Rio Claro. No meu diário de bordo, eu escrevi as datas que eu fiz as entrevistas, as principais informações sobre os entrevistados e os pontos altos da minha entrevista. E esta é a Dani. Falei que ela não conseguia ficar longe de uma boa pesquisa qualitativa? Oi, meninas! Caramba, Dani, que legal essa sua pesquisa aí. Achei demais. Será que eu posso responder também? Será que eu sou jovem o suficiente? Bom, no vídeo passado eu falei pra vocês como que eu comecei a fazer minhas pesquisas com as macieiras, né? Junto com o meu marido, durante esse período de quarentena que a gente tá vivendo. Aí, Dani, eu acho que eu tenho que participar da sua entrevista, viu? E esta é a Carol, que não pode comer algo que tem semente e que já sai por aí plantando. Mas hoje não estamos aqui para contar a história delas, mas sim para contar a história dessas duas pesquisas e como elas analisaram seus resultados. Para começar, as duas têm seus diários de bordo, onde elas anotaram tudo durante o período da pesquisa, os resultados que elas observaram e tudo mais. Pois é, o que eu fiz foi entrevistar 30 jovens aqui de Rio Claro com aquela minha pesquisa semi-estruturada. Nessa pesquisa, eu tinha perguntas como: quais os impactos que os jovens sentiram com a Covid-19 com o período de quarentena, como e quanto seus estudos foram afetados nesse período e como eles fizeram para superar esses problemas. E é claro que eu pedi a permissão de todos os meus entrevistados através de uma carta de consentimento, assinada por eles ou pelos pais, no caso dos menores de idade, onde eles me autorizavam a utilizar a voz e a imagem deles. Com essa pesquisa, eu consegui uma quantidade imensa de informações, e o meu diário de bordo foi muito importante nesse aspecto, porque foi nele que eu fui anotando todos os pontos mais importantes das minhas entrevistas e tudo o que aconteceu. Meu Deus! Isso que é resultado! Mas e agora? Como fazer para analisar isso tudo? Uma análise de dados qualitativa é um pouco diferente da análise quantitativa, que é a mais comum e é a que está sendo utilizada pela Carol. No meu caso, eu transcrevi todas as entrevistas. O que é isso? Eu ouvi a voz dos meus entrevistados e escrevi exatamente aquilo que eles falavam no áudio. Então eu transcrevi todas. E aí na hora de passar isso para os resultados, eu tive que escolher aqueles pontos que eram mais importantes, aqueles trechos que me traziam mais informações sobre a minha pesquisa. E o restante, ou as informações completas, entraram como anexo no final do meu relatório. Dessa maneira,
eu utilizei de uma análise da narração para verificar quais foram os principais aspectos que dificultaram a aprendizagem dos jovens durante a Covid-19. Em uma pesquisa qualitativa, alguns passos são muito importantes. O primeiro deles é a redução, que é reduzir a quantidade de informações que eu obtive e pegar só aqueles pontos mais importantes, que foi o que eu fiz e comentei com vocês. Eu escolhi os pontos mais importantes das entrevistas para colocar nos meus resultados. E o segundo ponto é agrupar esses resultados, de acordo com as semelhanças ou diferenças. E aí, dependendo do que a gente quer analisar, a gente vai sistematizar esses dados. Podem ser diagramas, textos, mapas. E por fim, a gente tem que concluir e verificar os nossos resultados. Numa pesquisa qualitativa é muito importante a gente fazer uma verificação dos nossos resultados com outros resultados de outras pesquisas que já foram realizadas. E também é importante ressaltar que eu agrupei alguns aspectos comuns que eu ouvi em todas as entrevistas e criei alguns gráficos no Excel. Essa é a parte quantitativa aí do meu trabalho. Mas esse não é meu forte. Tem alguém aqui que consegue explicar muito melhor. E dessa maneira, a Dani mostra como ela ama a pesquisa. Afinal, analisar toda essa quantidade de entrevistas, transcrever e ainda pontuar os principais pontos não é para qualquer um. E a Dani também falou que ela usou análise de dados. E sei que nessa nossa história temos alguém que sabe muito bem como fazer isso. Mas antes, será que essa mesma pessoa achou seu diário de bordo? Se eu não achar meu diário, eu tô perdida. Caroline! Ô, Caroline, ó, seu diário! Oh! Ai, muito obrigada. Nem acredito. Ai, tô tão aliviada agora que eu achei. Mas olha, vê se arruma essa mesa, hein? Que tá uma bagunça. É verdade, vó. Ai, gente, minha avó sempre me salvando. Mas agora eu tô pronta. Posso contar pra vocês um pouco sobre a minha história. Que é um pouco assim, como a Dani falou, começou na quarentena, com essa pandemia. E a minha curiosidade de investigar as coisas. Mas a minha curiosidade tem muita relação com as coisas que eu como, sabe? Eu como as coisas e fico pensando, como é que esse alimento nasceu? Por que pessoas passou? Como que nasce uma maçã, não é mesmo? E aí eu decidi investigar as macieiras. Mas o que será que ela fez com essas informações? Enquanto eu vou contando a minha história pra vocês, vou tentar realmente dar uma organizada nessa mesa. Minha avó tem razão. Tá uma bagunça. Bom, como vocês já sabem, eu comecei a fazer os testes, né, com as macieiras. Primeiro eu coloquei as sementes para germinar, né, na geladeira. Aí as sementes que germinaram eu plantei na terra, no mesmo tipo de solo, né, com a mesma luminosidade, cuidando para colocar a mesma quantidade de água. E a única diferença, não sei se vocês lembram, é que eu cuidava também em separar dois grupos, né? O grupo controle e o grupo variáveis, para colocar no grupo variáveis a borra de café, né? Para ver se isso alterava as plantações de maçã, né? Se isso ajudava no crescimento. E aí, conforme eu fui fazendo isso, eu fui anotando tudo no meu diário de bordo. Anotava todas as medições que eu fazia, todas as mudanças que aconteciam nos pés de maçã e também colocava algumas fotos que eu tirava dessas macieiras, né? Para deixar tudo muito registrado no meu diário de bordo e ter como analisar os dados e ver os possíveis resultados. Com esses dados, eu fiz uma tabela no Planilhas, onde eu coloquei o tamanho das mudas e os dias em que eu ia fazendo as medições. Com esses dados, eu verifiquei a diferença de crescimento entre o grupo controle e o grupo variável.
Com isso, foi possível categorizar os dados e verificar aí as diferenças através de gráficos. Olha só que legal. Atenção, atenção! Cabe salientar que esses dados são fictícios e não realizamos a pesquisa com as macieiras. E assim, temos a história de duas meninas, naquele mundo, não tão distante, que usam de suas curiosidades e seu amor à pesquisa para explicar para vocês o porquê a análise de dados é tão importante para todas as pesquisas. E fica a dica: salvem todos os dados de vocês na nuvem. É muito importante a gente manter todos os nossos dados e anotações em segurança. Mas pessoal, para essa história acabar linda e bonita mesmo, não esqueçam de curtir aqui, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para receber as notificações e principalmente o nosso vídeo da semana que vem, que a gente vai falar como, depois de todos esses métodos da pesquisa, a gente concluí-la. E não percam, porque vai ser o final da nossa primeira temporada. Então venham sempre com a gente, mudando consciência.